O que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. O Alexandre de Moraes completamente enlouquecido após a divulgação de uma carta. Em nenhum momento foi cerceado o direito de Lula de receber visitas dos seus advogados. E olhem só isso daqui. Zanin, quando era advogado do Lula, ele, Zanin, advogado, leu uma carta do Lula na porta da cadeia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e determinou que a defesa preste esclarecimentos em 48 horas sobre o episódio da carta lida pelo senador durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais no último sábado. A decisão impede que pai e filho se encontrem até meados de outubro, após o primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. Considerando a data da decisão, a proibição vale até o dia 11 de outubro. Vamos conferir agora a repercussão dessa decisão e como Flávio Bolsonaro respondeu a tudo isso. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa suspensão das visitas. Recebemos com tristeza essa notícia de que o ministro Alexandre de Moraes proibiu por 90 dias visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar. Vocês me conhecem, sabem que eu fui um dos responsáveis pela prisão do Lula em 2018. O Lula recebeu, só naquele ano de 2018, 572 visitas, sendo que 21 delas foram feitas pelo então candidato a presidente Fernando Haddad. Em nenhum momento foi cerceado o direito de Lula de receber visitas dos seus advogados ou mesmo familiares ou do então candidato à presidência pelo PT. Olha, gente, o direito de correspondência é um direito garantido a todas as pessoas que estão presas. O presidente Bolsonaro não pode ter cerceado o seu direito de mandar uma carta para o seu filho e o seu filho lê essa carta nas redes sociais. Assim como o presidente Bolsonaro já escreveu outras cartas para outras pessoas. Não há nenhuma violação no presidente Bolsonaro escrever uma carta ao seu filho. Além disso, Flávio Bolsonaro é cadastrado no processo como advogado do presidente Jair Bolsonaro. E não pode, não é lícito você proibir que o advogado tenha contato com o seu cliente. Ó, gente, isso daqui é muito sério. Essa decisão do Moraes proibindo Flávio Bolsonaro de visitar o Jair não é brincadeira, não. Além de Flávio Bolsonaro ser filho de Jair, então, um filho está sendo impedido de visitar o pai, Flávio Bolsonaro é advogado e está habilitado no processo do Jair Bolsonaro como advogado. Proibir que o advogado visite o seu cliente, visite seu cliente preso, isso constitui crime de abuso de autoridade. Tá aqui, ó, Lei 13.869 de 2019, artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso viola também o Estatuto da Advocacia. Artigo 7º, inciso 3. São direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Jair Bolsonaro é o primeiro preso da história do Brasil impedido de se comunicar com o mundo exterior por meio de cartas. Isso viola a Lei de Execuções Penais. Artigo 41 da Lei de Execuções Penais. Constituem direitos do preso. Isso daqui é assegurado a Marcola, a chefes de Comando Vermelho, a faccionados, a terroristas. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura ou de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. E olhem só isso daqui. Zanin, quando era advogado do Lula, ele, Zanin, advogado, leu uma carta do Lula na porta da cadeia. Olha isso daqui. Relembrar é viver. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco no Brasil. Será que o STF esqueceu disso daqui? Esse absurdo aqui nunca se viu no Brasil, não aconteceu na Lava Jato. Nenhum terrorista no Brasil passa por isso. Jair Messias Bolsonaro é o primeiro preso da história do Brasil que não pode se comunicar com o mundo exterior por meio de cartas. Não à toa que ministros do STF já veem erro na decisão do Moraes para ser educado. É uma decisão ilegal, inconstitucional e autoritária. Essa decisão contraria todo o histórico de jurisprudência da história do STF. Mais uma vez eu provoco os advogados. Cadê os advogados da Prerro que fecham os olhos a todos os absurdos que nós estamos vendo o STF fazer? Eu fui expulso da tribuna do STF por um policial. E a OAB, caladinha. Os advogados da Prerro, caladinhos. Essa decisão do Moraes hoje é uma afronta a nós, advogados. E como eu mostrei, constitui em tese crime de abuso de autoridade.
Eu sou Jeffrey Chiquini e não vou me curvar nunca a essa ditadura da toga. O Alexandre de Moraes deu um tiro no próprio pé e quem tá dizendo isso é o próprio STF. O ministro do STF vê em exagero de Moraes em decisão sobre carta de Bolsonaro. Tá dizendo isso é o Metrópolis. A Globo tá dizendo sobre erro de Moraes em questionar a carta lida por Flávio Bolsonaro. Quando alguns ministros não existe proibição na lei sobre isso. Carta nunca foi um problema. Vou falar nesse vídeo que são só fatos. Vocês tirem a conclusão que vocês quiserem, mas os fatos eu vou trazer. O Alexandre de Moraes suspendeu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias. Há 48 horas para a ex-presidente explicar se sabia da divulgação da carta. Isso na minha cabeça soa muito estranho. Por quê? Pode primeiramente falar das cartas do Lula. E além das cartas, tinha reuniões diárias e campanha de Lula desenhada na prisão. Carta Gleisi Hoffmann, Lula reafirma que é candidato. Lula explica como tuita da cadeia e ironiza Bolsonaro. Moraes reforma que Bolsonaro não pode usar rede social de forma indireta e indireta. Com cela aberta e reuniões diárias, essa eu já li pra vocês. Tem um detalhe, recentemente cartas do Bolsonaro também foram divulgadas e não houve problema algum por parte de Alexandre de Moraes. Além disso, o Flávio tinha sido incluído como advogado de Bolsonaro na execução penal e poderia visitá-lo diariamente como advogado. E isso é uma prerrogativa própria OAB, da própria Constituição Federal, independente dele ser filho ou não. Agora, por que isso me chama muita atenção? Por causa do seguinte, um trecho da carta. Pediu união, disse que era hora de arregaçar as mangas e que Flávio era o candidato à presidência e o mais importante, meu pré-candidato, Flávio, é também o meu porta-voz, a qual eu confio para que o Brasil seja conduzido para a paz e a prosperidade. Pelo visto, o problema nunca foi divulgar as cartas de Jair Bolsonaro. O problema foi Bolsonaro escolher o Flávio como seu porta-voz. Para variar, o Alexandre de Moraes ainda acionou o Ministério Público Eleitoral contra Flávio Bolsonaro por causa do presidente, então insinuar que tinha algum tipo de campanha antecipada. E eu não vou citar aqui o desfile de carnaval do Lula. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. O Flávio está sofrendo bastante ataque. Tinha gente até antecipando que após a divulgação da carta poderia acontecer alguma coisa com o Bolsonaro. Pelo menos nesse primeiro momento, com o Bolsonaro não aconteceu nada, mas tiraram o filho de comunicar com o pai e o pré-candidato à presidência de se comunicar com aquele que lidera a direita no Brasil. Parece que só uma pessoa pode comunicar com o Bolsonaro, ele não pode mandar carta. Isso tudo pra mim é no mínimo estranho. A censura tá comendo solta no Brasil. Para Lula, ele podia até ter um comitê de campanha dentro da prisão. Isso aqui foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes, diversos desembargadores. Ministros do Supremo condenaram ele, depois descondenaram. Agora, pro Bolsonaro, nem com o filho que é pré-candidato ele pode falar. Tem gente achando que isso tudo é uma normalidade. E todas as coisas que vêm acontecendo, alguns ataques que ninguém entende, é tudo coincidência. Fiquem aqui me pedindo para me manifestar sobre coisas que estão óbvias diante dos olhos de vocês. E o homem enlouqueceu. Alexandre de Moraes completamente enlouquecido após a divulgação de uma carta. Uma simples carta de Jair Bolsonaro. E as atitudes dele é que mais chamam a atenção, porque assim, eu falo aqui que não está em estado mental normal. Não tem como ele estar com as suas qualidades mentais em dia. Porque, primeiro, proíbe o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias, até as eleições, né? Entendeu? O que é o problema? Eleições. Agora, o Flávio Bolsonaro é advogado, e ele tá na procuração, tá constituído como advogado do pai. E aí, OAB? Primeiro ponto. OAB que nem existe mais. Será que o Alexandre de Moraes pode impedir um filho advogado de visitar o pai? Tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 48 horas para o Bolsonaro explicar o motivo da carta. Que isso? Qual que é o problema de uma carta? Eu acho que a carta, ela é assim, uma folhinha só, né? O motivo, explicar a carta, segundo Moraes, falta grave, deve voltar Jair Bolsonaro para o presídio. Ele estava desesperado, louco, atrás de um motivo. E uma carta lá de 15 linhas, 20 linhas, sei lá, pode ser o grande motivo, assim, que vai fazer o Bolsonaro acometer essa falta grave e voltar para o presídio. Agora vem o terceiro ponto, e esse aqui é até engraçado. O Xandão, enlouquecido, mandou para a Justiça Eleitoral investigar uma possível propaganda eleitoral antecipada. Como assim? O Bolsonaro nem pediu voto. O Bolsonaro fez uma carta falando em união da direita, para que as pessoas possam convergir, buscar um entendimento. Não teve pedido explícito de voto, até mesmo porque nem teve convenção ainda, o Flávio nem foi aprovado. E aí o Ministério Público Eleitoral vai investigar aí uma possível propaganda eleitoral antecipada. E imaginar que o Lula fez carnaval, literalmente um carnaval, com dinheiro público, enaltecendo, fazendo propaganda eleitoral de tudo quanto é jeito, e nada aconteceu. Aonde estava Alexandre de Moraes? Quando Lula foi em um evento lá em São Paulo também, fez campanha. Lula agora investigado também para fazer campanha para as 2 pré-candidatas ao Senado em São Paulo. O Lula que torra dinheiro público fazendo campanha. Mas o problema é uma simples carta de Jair Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes desespera é com a possibilidade das pessoas lembrarem de Jair Bolsonaro. O que eles temem é a influência do Bolsonaro com 15 linhas escritas à mão. O que ele pode fazer nas eleições? Eles estão completamente desesperados. E o Alexandre de Moraes, em particular, enlouquecido, precisando de um tratamento. Eu acho que ele precisa fazer uma análise
se realmente ele tem condições de continuar exercendo essa importante função dentro do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer, nós podemos esperar de tudo. Afinal, é o Bolsonaro. O Lula pode tudo. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca e apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada. Sabia que estava tudo documentado, não tinha nada de errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-lo de lá. Porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele? Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes. Ou você está na domiciliar ou você não está, não tem regra de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal opinou pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá por quê? Se ele lá, ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente, a estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Segundo a decisão de Moraes, divulgada pela imprensa e confirmada pelo G1, o ministro considerou que Flávio Bolsonaro utilizou a visita ao pai para obter uma carta com o objetivo exclusivo de publicá-la nas redes sociais, burlando a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Na transmissão ao vivo, Flávio leu a carta em que Jair Bolsonaro o declarava seu porta-voz e melhor opção para o Brasil na disputa presidencial de 2026. Moraes afirmou ainda que a frase dita por Flávio, antes da leitura, de que se tratava de um recado muito importante que o pai queria dar a toda a nação, sugere que o ex-presidente tinha plena ciência de que a carta seria divulgada publicamente, o que também configuraria descumprimento das medidas cautelares às quais ele está submetido. O ministro apontou ainda reincidência, citando episódio similar ocorrido em agosto de 2025, que na época motivou a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Além da suspensão das visitas, Moraes enviou cópias da decisão e dos vídeos ao Procurador-Geral Eleitoral para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Na avaliação do ministro, a divulgação do vídeo nas redes sociais e o uso de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto podem configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação eleitoral brasileira. O PT ingressou com representação no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, sob o argumento de que ele teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo tribunal. A carta foi lida poucos dias depois de Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, trocarem acusações pelas redes sociais. Em meio à crise, Michele decidiu deixar a presidência do PL Mulher, decisão acertada em reunião com o presidente nacional do partido. O caso segue gerando desdobramentos políticos e jurídicos que devem se intensificar nas próximas semanas. Se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana você recebe as principais notícias sem filtro e sem enrolação. Decifra política, é o grito da nação.